Fala, minha rapaziada, dia 28 de janeiro e hoje é dia de Champions League, última rodada. Mas calma, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa a sua curtida para dar aquela fortalecida pro Coringa e também pro YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês, né? Vamos para cima, dia de Champions League, última rodada e essa rodada promete muito. Os times desesperados para passar de fase, outros para passar para playoffs. Então, meu irmão, essa rodada promete, promete muito. Vamos para cima. E outra, não achem que eu esqueci, não achem que eu esqueci, fez muito sucesso e eu vou ter que subir o hino. Vou ter que subir o hino. Última rodada de Champions, rapaziada. Então vamos para cima, sem mais delongas. Selecionei 11 jogos aqui para poder comentar com vocês. Jogos que dá para a gente trabalhar, que dá para a gente lucrar. Afinal, essa última rodada, os times estão desesperados para passarem de fase. Alguns para passar entre os 8, outro para pelo menos chegar no playoffs. Então vamos selecionei 11 jogos aqui, como vocês podem ver, ó. 11 jogos, meu irmão, jogo demais, então vamos para cima. Começar com esse jogo, Clube Bruges contra o Olympique de Marseille. Eu não selecionei todos os jogos, já adianto para vocês, não selecionei todos os jogos da Champions, porque são muitos jogos e não dá para acompanhar todos, né? E aí eu filtrei esses 11 jogos que para mim são os melhores para a gente trabalhar. E é uma quantidade muito boa aí para a gente trabalhar. Como falei, são jogos muito bons para a gente poder trabalhar. Já vamos olhar a classificação nesse jogo, ó, Clube Bruges e Olympique de Marseille. Olha lá, o Olympique de Marseille em 19º colocado nesse momento. O Olympique de Marseille está indo para os playoffs, que é aquela fase antes das oitavas de final. Tem um jogo ali de volta. Entre esses mesmos times que estão aqui, ó, do nono colocado até o 24º, eles se enfrentam aí sorteio, né? E aí quem passar vai para as oitavas. Então o Olympique de Marseille está aqui em 19º, nesse momento indo para os playoffs com 9 pontos, 11 gols feitos e 11 gols sofridos e vai enfrentar o Clube Bruges. Clube Bruges jogando dentro de casa, o Clube Bruges com 7 pontos, 12 gols feitos e 17 gols tomados. O Clube Bruges ainda tem chance de ir para os playoffs se vencer e torcer pelo tropeço de algum desses times aqui de cima. Ele vai para os playoffs aí, porque ele tem 7 pontos e pode chegar a 10. Provavelmente, se vencer, vai conseguir entrar aí nessa zona aí de playoffs. E o Olympique de Marseille não tem chance de se classificar direto para as oitavas, que é entre os 8 aqui. Então ele vai jogar aí para pelo menos um empate aí. Provavelmente não, um empate tem ele ficar encaminhado, porém com a vitória ele garante de vez a sua vaga aí para os playoffs. Então acredito que eles vão fazer de tudo para vencer esse jogo. Vamos olhar aqui no mercado já como o mercado está se comportando para esse jogo. Selecionei aqui, ó, Bruges contra o Olympique de Marseille. Vou dar uma aproximada aqui para vocês enxergarem melhor. Acho que ficou melhor aqui para vocês, ó. Deixa eu só dar uma reduzida. Olha lá, Bruges e Olympique de Marseille. Bruges jogando dentro de casa, pagando uma odd de 2,82 para vencer esse jogo. Já o Olympique de Marseille, para vencer, está pagando uma odd de 2,52. Galera, o Clube Bruges jogando dentro de casa não é uma equipe besta não, tá? É uma equipe muito boa, complicou o Barcelona aí nessa temporada na Champions League. Então é um jogo muito complicado. Apesar do Olympique de Marseille, eu acredito que tem um elenco melhor, tem um time melhor, tem um treinador melhor. Ele não vai encontrar um jogo fácil diante do Clube Bruges dentro de casa. Acredito que vai ser um jogo bastante competitivo. Acho que é parelho esse jogo, porque o Clube Bruges joga em casa. Se o Olympique de Marseille estivesse jogando em casa, aí sim eu vi um favoritismo do Olympique de Marseille, mas como esse jogo é lá na Bélgica, eu acredito que esse jogo é muito parelho, tanto que as odds estão falando aqui, ó, tanto o Lei Bruges quanto o Lei Olympique de Marseille está excelente para trabalhar. Como eu falo para vocês, esqueci de falar, mas eu não faço pré-jogo. Todas as minhas entradas elas são no ao vivo. Eu faço trader, ou seja, eu faço a minha leitura de pré-jogo em todos os jogos aqui que eu selecionei e espero no ao vivo aquela minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo. Se a minha leitura de pré-jogo se confirmar,
aí eu realizo a entrada ou não, fico de fora, não tem problema nenhum. Mas para esse jogo eu vejo um jogo muito parelho. Qualquer uma das duas equipes podem vencer esse jogo. As duas equipes lutam pela mesma coisa, que é a vaga nos playoffs. O Olympique de Marseille está lá no momento, porém o Clube Bruges vai fazer de tudo para vencer esse jogo, porque no momento eles estão fora. E acredito então que vai ser um excelente jogo. Para esse jogo aqui, eu posso entrar contra a vitória do Olympique de Marselha se o Clube Bruges estiver se impondo dentro de casa, que é o que eles vão precisar fazer. E eles dentro de casa eles costumam ser muito bem. Se eles estiverem pressionando, finalizando bastante, com posse de bola, eu vou entrar contra a vitória do Olympique de Marselha nessa odd de 2,56, que está excelente, excelente, excelente. Se o Clube Bruges não tiver bem na partida, eu posso analisar o mercado de gols, que é bastante interessante. Inclusive, eu recomendo o mercado de gols para quem faz pré-jogo. Para quem faz pré-jogo, para esse jogo aí, eu recomendo o mercado de gols. E para a gente que faz trade, a gente vai esperar aqueles 5, 10, 15 minutinhos de jogo para tomar a nossa decisão. E a decisão que eu quero tomar nesse jogo é entrar contra a vitória do Olympique de Marseille, caso o Bruges esteja muito bem. Não é uma entrada simples, não é uma entrada fácil, porque o Olympique de Marseille tem um time bom, porém o Clube Bruges ele se mostra muito forte dentro de casa e eles precisam muito dessa vitória. Então, antes de eu fazer essa entrada, eu vou tomar um cuidado especial. Se não der para entrar contra o Olympique de Marselha, eu vou estar de olho no mercado de gols, ok? Mas não tem bronca nenhuma em eu não entrar contra a vitória do Bruges. Se o Olympique de Marseille estiver surpreendendo bastante, muito bem no jogo, finalizando com posse de bola, eu entro sim contra a vitória do Clube Bruges, ok? Não tem mistério. É um jogo parelho. Dá para entrar contra uma das duas equipes, porque as duas equipes necessitam da mesma coisa, mas o ao vivo que vai nos mostrar aquilo que a gente deve ou não fazer. Posso entrar contra a vitória do Olympique de Marseille, que é o que eu planejo fazer, porque eu imagino o cenário do Clube Bruges atacando bastante, porém vai oferecer contra-ataque, por isso que é um cenário muito bom para gols. Mas se o Clube Bruges estiver mal na partida, eu posso entrar sim nessa odds 2,86. E para quem faz para jogo, eu recomendo o mercado de gols. Vamos agora de Napoli contra o Chelsea. Vamos ver a situação aqui dos dois times. O Chelsea está em oitavo colocado. Nesse momento, ele está indo para as oitavas de finais direto. Porém, cara, do sexto colocado, que é o PSG, até o 13º, todos têm 13 pontos. Então não dá para cravar que o Chelsea já passou entre os 8. Não dá. Além do mais, porque vai pegar o Napoli fora de casa e a situação do Napoli, é o 25º com 8 pontos. Ou seja, o Napoli vai fazer de tudo para entrar nessa fase aqui, que é dos playoffs, entre o nono e até o 24º. Se o Napoli vencer esse jogo do Chelsea, ele garante vaga. Ele garante vaga aqui nos playoffs. Então vai ser um jogo, cara, muito bom, muito interessante mesmo, porque o Chelsea precisa vencer para se classificar entre os 8 e o Napoli precisa vencer para se classificar para os playoffs. Então vai ser um jogo muito bom. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Napoli e Chelsea. Cadê? Napoli e Chelsea. Achei. Olha lá. Napoli e Chelsea. Napoli jogando dentro de casa, pagando um odds 3,45 para vencer, e o Chelsea que joga fora, pagando um odds 2,22. O Chelsea é favorito, claro, porque tem um elenco muito melhor do que o Napoli. E, pô, joga na Premier League, é uma competição muito mais difícil do que o campeonato italiano. Porém, são dois campeonatos de altíssimo nível. Eu acho que isso até não é tão relevante. Mas o Chelsea tem um melhor elenco e por isso que é favorito para o jogo. Tá pagando odds 2,22 para vencer. Eu acredito que para esse jogo é um jogo muito parelho também. Tanto o Napoli quanto o Chelsea podem vencer esse jogo. Não vai ser surpresa o Napoli vencer, não vai ser surpresa o Chelsea vencer. Esse jogo vai ser muito interessante para gols também. Para quem faz pré-jogo, já recomendo o mercado para gols. Esse jogo vai ser interessante para gols porque, cara, as duas equipes precisam vencer. Napoli precisa vencer para ir para os playoffs e o Chelsea precisa vencer para garantir vaga nas oitavas. É isso. Se o Chelsea não vencer, ele vai para os playoffs. É mais uma fase e eu tenho certeza que eles não querem isso. Eles querem passar direto para as oitavas. Então esse jogo vai ser muito bom para gols, principalmente se uma das equipes abrir 2-0. Se o Napoli abrir 2-0,
o Chelsea vai precisar atacar bastante para buscar o resultado e vai dar mais contra-ataque para o Napoli. E vice-versa. Se o Chelsea abrir 2-0, o Napoli ele vai ter que pressionar bastante, porque senão ele vai ficar de fora. Senão ele vai ficar de fora até dos playoffs, porque nesse momento ele está fora do playoff. Então esse jogo é de extrema importância para o Napoli. Extrema importância para o Napoli. Se o Chelsea abre 2-0, aí que vai ficar muito interessante mesmo para gols. Porque o Napoli vai se lançar com tudo para buscar o resultado e vai oferecer o contra-ataque para o Chelsea, que tem jogadores velozes, como Pedro Neto, como o Estevão. Então, eu acredito que esse jogo é um excelente jogo para o mercado de gols. Tanto para quem faz pré-jogo, tanto para quem faz treino. Ok? Vamos lá, Atlético Bilbao contra Sporting. Jogo bom na casa do Atlético Bilbao. O Sporting vem surpreendendo, tá? O Sporting vem surpreendendo. Venceu do PSG aí na última rodada. E a situação do Sporting é a seguinte: é 10º colocado com 13 pontos. É aquela coisa que eu falei. Do 6º colocado até o 13º, todos têm 13 pontos, cara. Então, todos esses times todos aí têm chance de passar direto para as oitavas. Até o Inter de Milão tem chance. Juventus tem chance. Borussia Dortmund tem chance. Pô, até o Galatasaray tem chance de passar entre os 8 ainda. Até o 17º colocado tem chance de passar entre os 8. Então, olha lá, o Sporting com 14 gols feitos e 9 sofridos, tem 13 pontos em 10º colocado. Se vencer e os outros times tropeçarem, que está na frente dele, ele vai passar entre os 8 e vai para as oitavas direto. Já a situação do Atlético Bilbao é o 23º, com 7 gols feitos, 11 gols tomados e 8 pontos. O Atlético Bilbao não pode vacilar, não tem chance de passar entre os 8, o Atlético de Bilbao. Então ele vai lutar para vencer esse jogo dentro de casa para se permanecer nessa fase aqui dos playoffs. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Bilbao contra o Sporting, já selecionei aqui. E ó, Bilbao, pelo fato de jogar em casa, ele é favorito, tá? Ele é favorito e pagando uma odds 2,52 e o Sporting pagando uma odds 3 para vencer o jogo, tá? É um jogo muito bom, jogo parelho para você ver como essa rodada tá bom. São jogos muito parelhos, cara. Essa última rodada, o sorteio dessa tabela foi muito bom mesmo para essa última rodada e só jogão, mais um jogo parelho, Atlético Bilbao contra o Sport. Atlético Bilbao jogando dentro de casa, tá pagando odds 2,52 e o Sporting, porque joga fora de casa, tá pagando odds 3, mas o Sporting não é um time bobo, venceu o PSG jogando dentro de casa, então vai ser um jogo muito bom, muito interessante, parelho. Nesse jogo aqui, o mercado de gols pode ser interessante? Pode ser interessante, mas aqui a gente vai ter que esperar como as equipes vão estar no dia, entendeu? São duas equipes boas, porém não são aquelas equipes que têm um elenco, nossa, um elenco, pô, muito, muito, muito bom. Não, são equipes do terceiro escalão aí da Europa, entendeu? Terceiro escalão, não coloco nem no segundo escalão. Então a gente tem que tomar um cuidado com o mercado de gols para esse jogo. Essa última rodada promete muito para que seja uma rodada com bastante gols, porque as equipes precisam se lançar, mas nesse jogo em específico a gente tem que tomar cuidado. A gente pode trabalhar assim no lei, ou lei Atlético Bilbao, ou lei Sporting, vai depender daquilo que o jogo vai nos mostrar. Porém, para esse jogo, quem for querer trabalhar no mercado de gols, tomar um cuidado maior, porque essas equipes aqui não têm um elenco tão interessante, né, para o mercado de gols. Porém, Atlético Bilbao em casa costuma ser forte e vamos ver como ele vai se comportar. Se ele tiver muito bem na partida, eu posso entrar sim contra a vitória do Sport. Ou se o Atlético Bilbao estiver mal, eu posso entrar contra a vitória do Bilbao. Vai depender muito esse jogo em específico do que o vivo vai nos mostrar. Okay? Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque 11 jogos não é brincadeira. Jogaço agora, família. Borussia Dortmund contra o Inter de Milão, cara. Jogaço aqui, tá? Jogaço, jogo muito bom. As duas equipes nesse momento estão passando para os playoffs, mas a Inter de Milão e o Borussia Dortmund têm chance, os dois times têm chance de passar para as oitavas direto, entre os 8, tá? Entre os 8. Se um dos dois vencerem e os de cima que estão na frente deles, alguns tropeçarem,
tranquilamente eles podem entrar aqui, porque o Inter de Milão pode chegar a 15 pontos, pode chegar a 15 pontos, um exemplo, o Tottenham tem 14, e o Borussia Dortmund pode chegar a 14 pontos. A, a colocação de corte para o Borussia Dortmund é o PSG, que tem 13. O Tottenham, acredito que, pô, tá encaminhado, tá encaminhado, só é não vacilar na última rodada. Do Tottenham para cima aqui, eu acredito que esses 5 colocados aqui já estão. O Arsenal já tá, obviamente, o Bayern Munique já tá, o Real Madrid tá muito encaminhado, o Liverpool muito encaminhado e o Tottenham tá bem encaminhado. Do sexto para cá, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Então o Borussia Dortmund tem chance sim de classificar entre os 8. Já vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Hum, Borussia Dortmund contra a Inter de Milão. Cara, pô, só jogão, velho. Só jogão, a verdade é essa. Parabéns para quem fez esse novo formato da Champions League. Realmente os jogos ficaram muito mais interessantes. E na fase de grupos acaba tendo jogos melhores do que no passado, né? Pô, tinha cada jogo muito ruim, uma equipe muito boa enfrentando uma equipe muito ruim, e agora com esse novo formato, a quantidade de jogos bons que tem é muito bom também pra gente que, pô, trabalha com isso, né? Então vamos lá. Borussia Dortmund jogando dentro de casa pagando odds 3 e o Inter de Milão jogando fora de casa pagando odds 2,54. Então o Inter de Milão é favorita porque tem um elenco melhor, é vice-campeã da Champions, tem, pô, já tem um futebol consolidado aí, mas não é fácil jogar lá na casa do Borussia Dortmund. Enfrentar aquela barreira, a muralha amarela, né? Não, não é fácil. Mas é um jogo que eu vejo um leve favoritismo sim para a Inter de Milão. Se eu trabalhar nesse jogo, eu quero trabalhar contra a vitória do Borussia Dortmund, mas não é simples, porque o Borussia Dortmund é um time bastante ofensivo, porém a Inter de Milão defende muito bem. Inter de Milão defende muito bem. Pô, já, historicamente, né, os times italianos, eles tendem a ter uma defesa muito forte e eles acabam se sobressaindo com isso. Porém, vai enfrentar o Borussia Dortmund, empurrado pela sua torcida, um time bastante ofensivo, historicamente é bastante ofensivo, mas a Inter de Milão tem um elenco melhor, e aí eu quero trabalhar nesse jogo contra a vitória do Borussia Dortmund nessa odds 3. Vamos ver, claro, no ao vivo, se essa leitura vai se confirmar, se a Inter de Milão estiver pressionando, com posse de bola, não sofrendo lá atrás, aí sim esse lei Borussia Dortmund fica interessante. Lembrando que quando a gente entra no lei, a gente sempre está buscando o gol do favorito. Por exemplo, a gente entra no lei Dortmund, a gente está buscando o gol da Inter de Milão. E se eu entrasse no lei Inter de Milão, eu estaria buscando o gol do Dortmund. Entendeu? Depende muito do que o ao vivo vai estar ali nos mostrando. Mas é um excelente jogo, eu mesmo vou estar assistindo esse jogo, como os outros também, mas esse jogo aqui é muito interessante. E eu vou buscar esse lei Borussia Dortmund, a depender do que a Inter de Milão vai demonstrar dentro do jogo. Para quem faz pré-jogo, nesse jogo eu recomendo o Inter de Milão com empate, é uma excelente opção. Mas, cara, como eu falei no início, todos esses jogos que eu selecionei tem margem para gols, tá? Tem margem para gols, porque todos os times necessitam, cara. Todos os times eles precisam de resultado. Então, em certo momento da partida, o jogo vai pegar fogo. Não tem para onde correr. Vamos agora de Atlético de Madrid e Bodo Glimt. Bodo Glimt, cara, que vem, pô, teve uns resultados aí, ganhou do City, né? Mas acredito que vai ficar de fora, acredito que não vai passar. Tem chance de passar para os playoffs, mas pô, ganhar do Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid, Atlético de Madrid sendo muito favorito, eu não acredito que o Bodo Glimt vai aprontar essa, tá? Não acredito. Então, o Atlético de Madrid ele tem chance de passar entre os 8 colocados. Então, ele vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Ele pode chegar a 16 pontos e pode entrar aqui no G8 e ir direto para as oitavas, que é o que eles querem. Ninguém quer entrar nessa fase aqui de playoffs porque é uma fase a mais, né? Ou seja, se torna mais cansativo. E o Bodo Glimt vai precisar vencer outro resultado. Não interessa para eles. Eles vão precisar vencer o Atlético de Madrid e torcer para outros resultados. Então, praticamente, para mim aí o Bodo Glimt ele já tá fora. Para mim eu não vejo o Atlético de Madrid de jeito nenhum perdendo pro Bodo Glimt dentro de casa. Se fosse jogo lá na Noruega até a gente poderia repensar, né? Mas pô, ó, tanto que o mercado já fala por si só. O Atlético de Madrid tá pagando odds 1,31 para vencer e o Bodo Glimt pagando odds 10.
Essa odd de 10,5 no label do Glint eu não vou trabalhar nela, tá? Eu quero trabalhar no back Atlético de Madrid, a favor da vitória do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid estiver muito bem, pressionando, finalizando, que é tudo aquilo que a gente espera, porque tem um elenco muito melhor, aí sim eu vou entrar a favor da vitória do Atlético de Madrid. Esse jogo não tem muito mistério. É esperar aqueles 5, 10 minutinhos no ao vivo. Essa leitura de pré-jogo confirmou no ao vivo. Aí a gente faz a entrada no back Atlético de Madrid a favor da vitória do Atlético de Madrid, buscando o gol do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz o gol, a gente fecha a posição. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Atlético de Madrid. Essa aula está muito boa para poder trabalhar, ok? Barcelona e Copenhague agora, galera. Barcelona nono colocado, com chances claras de passar entre os 8, mas não pode tropeçar contra o Copenhague, né? Copenhague tem chances aí de entrar nos playoffs, porém vai precisar vencer o Barcelona no Camp Nou. É mais uma missão difícil aí para o Copenhague, tanto para o Copenhague quanto para o Bodo Glimt. É uma missão muito difícil, então o Barcelona tem tudo para passar entre os 8, tá? O Barcelona tem tudo para passar entre os 8, é só vencer e torcer para ou o PSG, ou o Newcastle, ou o Chelsea tropeçar, que aí o Barcelona garante a sua vaga no G8, que eu acredito que vai acontecer, cara. Eu não vejo o Barcelona também tropeçando contra o Copenhague dentro de casa. O Barcelona precisando vencer, não vejo esse tropeço. Ó, o mercado até diz, olha a odds como tá, 1,14 a favor da vitória do Barcelona. E o Lei Copenhague 25, eu não vou trabalhar nessa odds 25 aqui. Mas vamos ver, né, como o ao vivo ele vai nos mostrar. Vai que o Copenhague abre o placar aí de 1 a 0. Essa odds 25 ela vai cair para uns 10. E aí fica interessante porque se o Copenhague faz 1 a 0, eles vão abdicar do jogo. Eles vão abdicar do jogo. Já não vai ter a posse de bola, o jogo empatado. Imagine eles vencendo de 1 a 0. Aí que eles não vão nem querer jogar. Vão ficar fazendo falta, vão ficar com os 11 lá atrás, lá na zaga. Então, fica interessante se o Copenhague abrir 1 a 0, porque essa vai cair para uns 10 e aí a gente pode entrar contra o Copenhague buscando impacto do Barcelona. Mas esse é um cenário muito difícil de acontecer. Não acredito que o Barcelona possa começar perdendo, mas é Champions, né? Tudo pode acontecer. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Barça ou até a vitória do Barça no primeiro tempo, tá? Deu uma atualizada aqui. Mas pra gente que faz trailer, vamos ver como o ao vivo vai nos mostrar. Como eu falei, possa ser que tenha essa ocasião nesse jogo, mas se não, a gente vai ter que esperar essa desvalorizar, que eu acredito que não vai chegar a 1,30 pelo menos, nem a 1,40 não vai chegar, porque, pô, eu acredito que o Barcelona vai amassar nesse jogo e essa odds vai demorar muito para subir. Então, é um jogo que praticamente não vai dar pra gente trabalhar. Eu acredito que não vai dar pra gente trabalhar nesse jogo. Mas para quem faz pré-jogo, a vitória do Barça é uma excelente opção aí. Vamos agora de PSG e Newcastle. Jogo bom também. Lá no Parque des Princes, a casa do PSG. Olha lá, as duas equipes nesse momento estão se classificando para as oitavas, estão no G8, porém não tem nada garantido, não tem nada garantido. O PSG vai ter que fazer seu dever de casa para confirmar essa vaga e o Newcastle vai ter que buscar um bom resultado na casa do PSG, que não é fácil, não é fácil. Porém o Newcastle vem surpreendendo aí, tá? PSG com 13 pontos, fez 20 gols e sofreu 10. O Newcastle fez 16 e tomou 6. Vamos ver como o mercado está se comportando, mas eu para esse jogo já tenho até uma leitura em mente, cara, que é o back PSG. Acredito que a odds vai estar boa pro PSG, tá? Nesse jogo. Ó, tô dizendo a vocês, 1,55 back PSG a favor da vitória do PSG, uma odds muito boa. Então, se eu entrar nesse jogo é no back PSG, não vou entrar no Lay Newcastle, não vou entrar no Lay Newcastle, tá com odds 6,4, odds que a gente trabalha, porém, para esse jogo específico, eu acredito que o PSG vai ter muita posse de bola, vai fazer de tudo para vencer esse jogo. E aí eu vou entrar no back PSG porque a odds também tá muito boa, né? E aí com 5, 10 minutinhos eu já posso entrar porque a odds em 55 já tá muito boa, ok? Para quem quer algo mais seguro que faz pré-jogo, eu recomendo o PSG com empate. Quem quiser algo mais arriscado, a vitória do PSG.
Acredito que o PSG pode vencer esse jogo, mas não é um jogo fácil. A gente que faz trader, nós vamos esperar aqueles 10, 15 minutinhos. Se o PSG se confirmar pressionando, finalizando bastante, eu vou entrar no back PSG nessa odds 1,55. Vamos agora de Benfica e Atlético não, e Real Madrid. Benfica e Real Madrid. Cara, o Real Madrid tá com o pé já nas oitavas, né? Mas não pode vacilar também, porque, um exemplo, o Barcelona tem 13 e pode chegar a 16, o Real Madrid tem 15. O Sport pode chegar a 16, o Real Madrid tem 15, o City, o Atlético Madrid, o Atalanta. Então, o Real Madrid não pode vacilar, vai enfrentar um Benfica que tem chances de entrar nos playoffs, né? Tem 6 pontos, se vencer aí e torcer e acontecer o tropeço dos times que estão à frente dele, ele pode entrar nos playoffs, mas é uma missão difícil para o Benfica, tá? É uma missão difícil para o Benfica ele vencer e esses times todos que estão à frente dele tropeçarem. É muito difícil, cara. Muito difícil. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Real Madrid, até com empate, acredito que garante sua vaga. Ó. Real Madrid indo para 16 pontos, cara. Tem saldo de gols melhor que os outros times. Ele até com empate ele pode se classificar entre os outros. Mas acredito que eles vão querer vencer esse jogo, obviamente, até para não passarem sufoco, né? Deixa eu achar aqui o jogo do Real Madrid, aqui, Benfica e Real Madrid. No Estádio da Luz, o Benfica pagando odds 4,7, normal. Real Madrid pagando 1,76, favorito para o jogo, não tem pra onde correr, tem um time melhor. É o Real Madrid, né? E para esse jogo, galera, não vou trabalhar no Lei Benfica, vou buscar o back Real Madrid. 1,76, odds muito boa mesmo, muito boa. Mas não vou descartar não, tá? Esse Lei Benfica, não vou descartar não. Vai depender do que o Real Madrid vai mostrar nesse jogo. Porque o Benfica tem chance de passar para os playoffs, mas não é uma missão muito fácil, cara. Não é uma missão muito fácil. Acredito que se eles começarem perdendo, acho que capaz dele até largarem, porque a missão é muito difícil para eles. Então, vamos ficar de olho no Real Madrid nessa partida para a gente entrar ou no back Real Madrid ou no Lei Benfica, tá? Jogo muito bom para quem faz pré-jogo. O mercado de gols é interessante porque o Real Madrid não tem uma defesa tão sólida. O Real Madrid sofre gols e faz também. Mas Real Madrid com empate também é uma excelente opção para quem faz pré-jogo. E pra gente que faz trailer, vamos buscar esse back Real Madrid ou o Lei Benfica, tá? Manchester City, galera, contra o Galatasaray. Manchester City em casa é muito forte. E apesar do Galatasaray ter um bom elenco, não tem um elenco ruim, é um elenco bom, mas o City é muito superior, né, cara? E o City vai fazer de tudo para passar entre os outros. Porque eu tenho certeza que Guardiola não quer mais uma fase de Champions. Ele não quer ir para os playoffs para ter mais uma fase. Então ele vai fazer de tudo para vencer esse jogo para passar entre os outros. E o Galatasaray, não, para mim não tem chance. Não tem chance, na verdade, de passar entre os outros. Vai jogar por um resultado ali para se manter aqui nessa fase de playoffs, tá? Eu acho não, tenho certeza que o Galatasaray vai jogar para não perder, a verdade é essa. Mas o City vai jogar para vencer e vai com tudo para cima, porque os caras dentro de casa, precisando vencer para entrar no G8, os caras vão com tudo, né, meu irmão? Vão com tudo, vamos ver como o mercado tá. E para esse jogo, cara, se a auto estiver boa, é buscar o back City e não tem mistério. Não tem mistério, buscar o back City. Mas ó, odds 1,24, entendeu? Aí a gente já vai ter que esperar essa odds valorizar, odds 13, já é uma odds alta no Liga Galatasaray. Então, pô, para esse jogo a gente vai ter que esperar esse back City, essa odds do City valorizar. Com 15 minutinhos ali, vamos ver se essa odds vai valorizar. E aí a gente pode entrar a favor da vitória do City. Se o Galatasaray abrir o placar, essa odds de 3, ela vai cair para um 6, 5. E aí fica interessante a gente entrar contra a vitória do Galatasaray buscando um empate do City. Esse cenário pode acontecer. Mas é um jogo também que é muito bom para gols. O jogo é muito bom para gols porque o City é uma equipe ofensiva, o Galatasaray é ofensivo. Então o jogo se torna muito bom para gols. Tanto para quem faz trade quanto para quem faz pré-jogo, tá? Mas eu quero buscar esse back, porém
É complicado essa odds valorizar, porque a certeza o City vai ter a posse de bola, vai estar pressionando. Então, para essa odds valorizar, vai ser um pouco difícil. Então, o mercado de gols ele se torna interessante. Interessante. Caso o Manchester City esteja pressionando bastante. Aí a gente pode ver um over 1.5, a depender do que o Manchester City vai estar mostrando nesse jogo, né? Frankfurt e Tottenham. Frankfurt e Tottenham. Olá. O Tottenham é uma campanha surpreendente, tá? Antes da Champions começar, se você falasse que o Tottenham ia ficar entre os oito, ninguém ia acreditar. Mas a campanha do Tottenham é muito boa, cara. Em 7 jogos, 14 pontos, 15 gols feitos, 7 gols sofridos. Vai enfrentar o Frankfurt fora de casa. A situação do Frankfurt não tem mais chance, não tem mais chance de nada. Não vai para lugar nenhum mais. 7 jogos, 4 pontos apenas. Não tem mais chance de nada. E o Tottenham vai jogar ali para se manter no G8, né? Vai buscar um bom resultado lá na Alemanha. Tottenham tem tudo aí para passar entre os 8. É favorito para esse jogo, acredito eu. Vamos ver já como o mercado está se comportando. Mas acredito que é favorito sim. Olha lá, 1.86 para vencer o jogo e o Frankfurt pagando odds 4.4 para vencer, mesmo jogando dentro de casa. E para esse jogo aqui, galera, obviamente vamos esperar no ao vivo, mas um back Tottenham é uma excelente opção. A odds está muito, muito boa, está excelente, 1.86, está excelente demais, ok? Para esse jogo vamos buscar o back Tottenham, entrar a favor da vitória do Tottenham. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Tottenham com empate aí, excelente opção. Acredito que o Tottenham vai se confirmar aí entre os 8, tá? A não ser que perca, meu irmão, e os outros times que tá atrás do Tottenham tudo vence. Aí complica, mas não acredito que o Tottenham vá perder esse jogo, tá? Vamos esperar aqueles 10 minutinhos, 5 minutinhos. Se o Tottenham estiver bem, se impondo, a gente vai entrar no back Tottenham nessa odds 1.86. E por último, PSV e Bayern. O Bayern já está classificado, não tem como. Já está classificado entre os 8, já está nas oitavas de final. Então vamos ver até como o Bayern vai a campo, né? Se vai com time misto ou não. Então vamos ver como o Bayern vai. O PSV não tem chances de passar entre os 8, vai jogar para se manter ali nos playoffs, né? Mas é uma missão muito difícil para o PSV, porque, pô, enfrenta o Bayern, né, velho? O Bayern, pô, no campeonato alemão tem mais de 70 gols, pô, em 19 jogos. É um absurdo, pô. Na Champions tem 20 gols feitos, 7 sofridos, 8 pontos, pô. Mesmo o Bayern de Munique jogando com um time misto, ele continua sendo favorito. Possa ser que aconteça, né? Mas, pô, é Champions. A gente vai ter que esperar as escalações. Mas, pô, olha, a odds do Bayern tá excelente para esse jogo, cara. 1.63. Aqui é back Bayern, não tem para onde correr nessa odds 1.63. Ou lei PSV também nessa odds 5.6. O Bayern é muito favorito, mesmo se for com time misto, cara. Mesmo se for com time misto. Então aqui esse jogo a gente tem dois cenários. Ou back Bayern ou contra a vitória do PSV, ou lei PSV. Dá para trabalhar nos dois. Dá para trabalhar nos dois. Quem faz pré-jogo eu até recomendo a vitória do Bayern. É uma excelente opção, cara. O PSV é uma equipe muito, muito, muito inferior ao Bayern. Acredito que o Bayern vai vencer esse jogo. Beleza, rapaziada? Então, para a última rodada da Champions é isso. 11 jogos que dá para a gente trabalhar, como vocês viram. 11 jogos muito bons. É uma rodada que pode sair muitos gols, porque todas as equipes precisam vencer, precisam marcar, precisam pontuar. Então a rodada é excelente. Eu mesmo, pô, tô ansioso para essa rodada de Champions. Então vamos para cima, que Deus nos abençoe e nos proteja. Bora!